Olá, pessoal, bem-vindos à série de vídeos Sala dos Professores, em que convidamos a nossa equipe maravilhosa para contar tudo sobre os cursos da Academia Dulcis Domus. Hoje eu estou aqui com a Renata Knupp, que é engenheira florestal e professora do nosso curso de ciências. E ela vai contar um pouco como são as nossas aulas de ciências desde o primeiro ano do ensino médio até, ou melhor, desde o primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Então, Renata, por favor. Olá, pessoal. Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu adoro falar sobre o nosso curso. É um assunto que me deixa muito empolgada. O curso de ciências, ele funciona com base na metodologia da Charlotte Mason. Nós temos os livros vivos. Para quem estuda esse método, já ouviu falar bastante disso, né? Exaustivamente. Nós temos os livros vivos e as narrações, que são a base do nosso curso, das nossas aulas. Os livros vivos são livros com os quais as crianças conseguem se relacionar. Eles são diferentes daqueles livros que a gente tinha na escola, quando era criança, que vinha com uma série de informações, assim. Então, se a gente estivesse estudando insetos, por exemplo, ia ter lá uma seção do livro falando, quantas patas tem um inseto? Tem 6 patas. E era essa coisa meio crua, sabe? Já os livros que a gente usa são livros que eles contam uma história. Então, se a criança está estudando insetos, por exemplo, tem lá um livro que conta a história da borboleta Peg, e essa borboleta, ela passa por várias aventuras durante a vida dela, ela tem um período em que ela precisa tirar um sono profundo, e aí quando ela acorda, ela está com um vestido diferente, um vestido lindo, vermelho, com bolinhas. Então, tudo isso chama muita atenção da criança, né? E ela aprende sobre a metamorfose sem precisar a gente ficar contando uma lista de informações que para ela não vai fazer muito sentido. Já a história da borboleta Peg, ela acha legal, né? Então, é uma coisa que ela retém, com a qual ela conversa. E além dos livros vivos que a gente lê na aula, elas precisam narrar o que eles escutam. Então, de forma assim, bem resumida, a gente faz uma leitura, eles escutam, e depois eles precisam recontar. Eles contam aquilo que eles lembram da leitura que a gente fez. E parece simples, mas é simples mesmo, é isso. E os frutos disso é interessante, porque é uma coisa que a gente acha assim tão... Nossa, mas é só isso? E é só isso. E o resultado é surpreendente, assim. Eles conseguem lembrar tudo da leitura. E como é uma turminha, né? Cada um lembra um pedaço, às vezes, e é interessante ver como eles contam pedaços diferentes. Então, uma coisa que uma criança achou interessante e guardou, outra criança talvez não tenha dado tanta importância, mas lembrou de outra coisa. Então, eles vão juntos construindo uma narração bem legal de tudo que a gente leu. Então, as nossas aulas, elas são assim. Mas a gente também tem uma tarefa semanal que, na verdade, é porque as nossas aulas são online, né? Só que essa tarefa semanal, ela é presencial. Então, como é que funciona? Eles têm um caderno da natureza, ou um diário da natureza, em que eles precisam fazer um registro de alguma coisa que eles observem na natureza. Então, pode ser um inseto, pode ser uma planta, qualquer coisa. E isso é muito importante porque a gente pede que eles façam esse registro de fato observando a natureza. Não é observando um vídeo da internet, não é observando uma foto de um leão. E no início, às vezes, eles têm uma dificuldade em entender isso, né? Porque eles querem desenhar coisas legais, coisas incríveis da natureza. E eles vão, caramba, eu quero desenhar uma girafa. Aí vai pegar um vídeo da internet, como desenhar uma girafa, e desenha uma girafa. E aí a gente tem que explicar, não é isso. A girafa tá legal, tá maneira, mas não é isso que eu quero. E aí a gente precisa explicar para eles que a gente quer que eles vão, de fato, para a natureza e desenhem algo que eles estão vendo de verdade, nem que seja uma minhoca. Então não precisa ser incrível, fantástico, como um leão. Pode ser uma simples minhoca. E aí, para eles registrarem essa minhoca, eles precisam observá-la. E isso é uma coisa que a gente exige que eles tenham, assim, atenção. Então, eles precisam, de fato, ficar olhando aquilo com atenção e reparar os detalhes. Como que essa minhoca se movimenta, o que a minhoca está fazendo, como que é o corpo dela, qual é a cor. E eles vão desenhar isso no caderno. E para aqueles que já escrevem, né, eles têm também esse pedido que eles anotem coisas. Então, ele vai desenhar
e vai escrever algumas coisas que ele pode perceber também. Por exemplo, ele pode descrever o que ele está vendo, quais são as cores, qual foi a hora do dia que ele viu aquele ser vivo, ou em qual estação do ano. Ele pode escrever quais insetos estavam visitando aquela planta que ele registrou. Enfim, a infinidade de coisas, né? Porque na verdade é um diário. Então a gente também pede que eles façam isso do jeitinho deles. A gente quer algumas informações, só que é muito pessoal. O diário de um aluno é diferente do outro, e é isso mesmo que a gente quer. Porque, na verdade, eles vão registrar as próprias observações. E aí é muito legal, Ju, porque a gente vê os alunos trazendo coisas que eles percebem e com o tempo eles começam a ficar cada vez mais empolgados. E quando eles trazem o registro, eles têm que mostrar na aula, né? Então, eles mostram o registro na aula e eles narram, né, como foi a experiência e a gente vai fazendo perguntas. E aí todos eles ficam se degladiando para falar sobre isso, sabe? Todo mundo quer falar, mostrar o registro na aula. É bem legal. Enquanto você falava, isso me lembrou como são diferenças que parecem muito pequenas, mas que têm um impacto muito grande na relação que os alunos vão desenvolver com as ciências, porque você falava dos livros vivos, né? Nossa, você falando assim, talvez, eu não sei se faz tanto sentido, você vai contar uma historinha então lúdica para criança, mas por quê? Mas pensa, né? Quando a gente está diante de um livro didático que coloca um texto pequenininho e um questionário, aquele livro está, na verdade, revelando o quê? Não o que o aluno aprendeu, mas ele está revelando aquilo que o autor daquele livro acha que é importante. O autor daquele livro leu um livro completo, provavelmente leu um livro vivo, e aí ele decidiu, esses tópicos aqui são importantes, então são esses tópicos aqui que a criança deve aprender. Só que a gente acaba privando os alunos de todo o encantamento de um relacionamento mais profundo com um assunto que não se esgota em uma página de livro, mas que é a própria natureza. Como você falou, é a minhoca, mas quantas coisas uma criança pode aprender sobre a natureza se ela observou uma minhoca com atenção, em diferentes momentos do ano, em diferentes lugares? Ela vai aprender várias coisas, não só sobre a minhoca, mas sobre o jardim, sobre os insetos, sobre a natureza, sobre as larvas e sobre uma série de coisas. Então, uma coisa muito bonita do nosso curso de ciências é que ele não coloca nesse limite, né? Não é o autor do livro ou a professora que vai ali dizer para o aluno o que é importante. Mas a gente vai colocar o aluno em relacionamento com aquela verdade das ciências, né, que está sendo ensinada, então pode ser os insetos, os pássaros, e vai deixar que ele realmente tenha um maravilhamento, tenha um relacionamento profundo com aquilo dali, e provavelmente diferente do nosso, né? Então, esse ponto me lembra que é muito livre, digamos assim, né? Eles têm muita liberdade para se interessar pelo assunto de fato. E pode acontecer de um aluno se interessar muito mais por um dos temas que a gente está vendo do que pelo outro. Isso é um outro ponto das aulas também, né? Eles nunca estão vendo apenas uma coisa. A gente costuma ter aí de 2 a 3 frentes de estudo. E aí eles, por exemplo, estão estudando borboletas e aves e, sei lá, o sol. E aí um aluno pode gostar muito mais do tema das aves e o outro muito mais do tema das borboletas. Isso não é um problema. Por que eles têm que gostar todos da mesma coisa e achar a mesma coisa e saber a mesma coisa? E não é assim, né? Nós somos pessoas diferentes. Então, eu acho que isso é uma coisa muito interessante, porque os alunos eles se sentem muito. É um deleite, sabe? Dá para ver que eles gostam muito da aula, porque eles estão ali aprendendo assim, leve, sabe? Não tem aquela pressão para decorar quantas patas tem, quantas antenas tem. Não é isso que a gente quer. E o resultado é bem legal mesmo. Eu gosto de ver como os alunos vão cada vez mais empolgados para a aula. Parece, sei lá, parece conversa para boi dormir, né? Mas, assim, os alunos gostam da aula de ciências. São tantos que falam, nossa, minha matéria preferida é ciências. E ser professora de ciências é fácil por isso. É fácil de cativar os alunos com essa aula, sabe? Eles adoram. não. Pois é, e a gente fala assim, parece realmente conversa para boi dormir, mas a verdade é que a gente descobriu um tesouro que é aprender é divertido. Aprender é bom. Os alunos, mesmo crianças, mesmo com 6, 7 anos, eles podem
sentir muita alegria aprendendo algo novo. Então, isso é uma coisa que se perdeu, né? Normalmente, o aprendizado é aquela parte chata que ele tem que cumprir primeiro para depois ir lá brincar no parquinho e se divertir. E a gente descobriu esse tesouro, que não, a aula de ciências pode ser muito legal. Muito bom. E aí você falava do Caderno da Natureza, e isso me lembrou de uma outra iniciativa que a gente tem, que tem tudo a ver com as nossas aulas de ciências e para algumas séries, né, para a escola prima, né, que é o nosso primeiro, segundo, terceiro ano do ensino fundamental. Inclusive é um complemento excelente para as aulas de ciências, que é o nosso Clube da Floresta, que hoje a gente já tem em alguns estados do Brasil. Você poderia falar para a gente um pouco o que é o Clube da Floresta? Posso sim. O Clube da Floresta é uma iniciativa presencial que também visa estimular o contato das crianças com a natureza. E não só das crianças, né? Porque as famílias vão todas assim, embarcar juntas nesse barco. Esse final de semana mesmo teve um Clube da Floresta aqui, e aí a gente estava tendo a nossa feira de ciências, né? Apresentando vários projetos, e uma das famílias fez um gongolar, né? Então as crianças montaram tipo um terrário, só que para gongolos. E eles cataram esses gongolos ali no parque. Porque como é que funciona o clube, né? A gente tem vários encontros em um mesmo parque. Então, com isso, a gente consegue explorar esse parque mais a fundo. Porque se fosse um encontro só por parque, a gente teria uma visão superficial ali das coisas. Então, um encontro, a gente percebe uma coisa, e no outro encontro, a gente percebe que todas as flores estão abrindo. Teve um encontro que a gente viu um abacaxi rosa lá, um abacaxi rosa. E aí as crianças ficaram super curiosas e, enfim, as flores vão mudando, os insetos que aparecem são diferentes, os patos estão botando ovos e aí, de repente, os tucanos estão colocando ovos e nascem os tucaninhos. Então, a gente consegue explorar bastante. E aí, um desses alunos descobriu os gongolos lá, assim, ao longo do parque. E aí ele foi catando, levou para casa e fez esse gongolar. E aí, uma das coisas bem legais foi que as crianças ficaram disputando para pegar os gongolos. Elas queriam pegar os gongolos na mão, e aí o gongolo ficava andando no braço delas, e elas super animadas. Zero nojo, ninguém tem nojo de Zero gongolo. nojo. Muito legal. E as mães, algumas tinham. E isso é engraçado até, porque a mãe quer estimular a criança também, né, a ter mais esse contato com a natureza, porque ela sabe como é importante e como é bom. Só que ela ainda tem um pouco desse medo. Então, aos poucos, ela também tem que ir se libertando para poder estimular a criança. E isso é muito legal. Então, o Clube da Floresta, ele tem essa proposta de contato com a natureza. E aí a gente tem os nossos alunos presenciais. Então, isso é legal também, porque nós somos professores de aulas online. Então, é legal ter um clube presencial com os nossos alunos ali de verdade, que a gente pode tocar, né? Então, as crianças vão para lá. A gente tem algumas atividades que são guiadas, mas essas atividades guiadas, elas são guiadas por causa do tema que a gente quer estudar, né? Por exemplo, atualmente a gente estava estudando folhas. Então, o professor conduz esse encontro com base no que ele quer que as crianças observem. Ele vai chamar a atenção das crianças para as folhas do parque. E aí a gente vai estudando vários detalhes sobre isso. Mas é sempre assim, através de perguntas que estimulem a criança a observar. Então, o professor não fica explicando muita coisa. A gente só pede que eles olhem e contem o que eles estão vendo. E aí a gente vai guiando. Então, tem muito disso da observação. Isso, inclusive, é uma coisa que a gente pede que as crianças façam para as aulas online também, só que aí elas fazem como uma tarefa de casa. Essa observação da natureza com registro no Diário da Natureza. No Clube da Floresta, as crianças também fazem um registro. Então, presencialmente a gente se encontra, temos as nossas atividades e elas registram alguma coisa daquele parque que a gente estava observando. Isso é bem legal. Tanto nas aulas online quanto no Clube da Floresta, a gente nota essa crescente curiosidade das crianças, né, com a natureza, com as obras da criação e como que é incrível o gongolo e com as suas patinhas e como que faz cosquinha quando ele anda. E nas aulas online, a gente também percebe essa empolgação, porque eu tenho muitos alunos que me mandam mensagem pelo telefone da mãe com um vídeo de alguma coisa que eles encontraram. Professor, olha só esse pássaro que apareceu no meu quintal, olha só esse inseto. Professor, que bicho é esse? E isso é super legal, assim. Eu amo receber mensagem dos alunos empolgados com coisas que eles estão vendo em casa. É muito rico. Não, isso me lembrou também que, assim, eu falava que a gente
encontrou um tesouro, né? Uma das pedrinhas desse tesouro é que a gente consegue aprender muitas coisas sobre ciências, né? A gente consegue aprender ciências com observação. E eu aposto que todo mundo tem a memória de uma tia ou de uma avó que tem uma sabedoria para botânica, às vezes, ou até mesmo para cuidado com os animais, ou até mesmo para medicina, né? Tipo assim, uma avó que consegue fazer lá um suco para tirar o seu mal-estar, ou você tá com uma planta meio caída, assim, ela sabe, não, faz isso aí é falta de sol. Ou então, não, você colocou água demais, ou água de menos. Essa terra tá sem adubo. E assim, ela não aprendeu isso numa aula formal de ciências. Como ela aprendeu isso? Na observação, durante anos. Né? Então, sei lá, é a avó que teve 8 filhos. Então, 8 filhos que tiveram a mesma doença. Ela viu os sintomas, ela observou a reação, o número de dias, a pele, a cor da pele, tudo. E ela entendeu o que era. A mesma coisa com as plantas, a mesma coisa com, às vezes, a comida. Né? Então, é muito interessante isso, né? É muito interessante a gente redescobrir que se nós queremos crianças que sejam boas em ciências, que saibam bastante sobre ciências, essas crianças precisam observar, elas precisam aprender a observar, né? Atentamente. Então, isso, sem dúvidas, é uma pedrinha do nosso tesouro. Sim, Ju, eu acho que é bom frisar esse ponto, né, da observação e por que o registro. Porque, na verdade, quando a gente é forçado a registrar alguma coisa, né, a gente quer desenhar aquilo, e a gente quer desenhar com o máximo de detalhes possível, a gente quer desenhar o mais fiel à realidade possível, nós somos obrigados a prestar muita atenção. Então, com isso, a gente acaba gravando aquela imagem na nossa mente, sabe? A gente grava o comportamento do animal porque a gente está ali, ó, olha para o animal, desenha, olha para o animal, desenha, escreve. Isso tudo vai ajudando a reter essas coisas. E aí eu fico pensando, imagina o caderno da natureza da nossa avó, que é especialista em plantas, né? Porque todo mundo tem uma avó que tem aquele monte de plantas. Imagina se ela tivesse o caderno da natureza com todas essas coisas que ela observou ao longo dos anos. Imagina publicar um livro desse. Seria um verdadeiro livro de botânica. Exatamente. Então, assim, é de uma riqueza que às vezes a gente não percebe no primeiro momento. Mas conforme a gente vai observando o andamento da coisa e os frutos, né, no comportamento das crianças, a gente vê como que realmente isso faz muita diferença. É totalmente diferente de aprender ciências numa sala de aula onde o professor dita o que você tem que saber, sabe? Exatamente. Muito bom, muito bom. Bom, então a gente vai encerrar o nosso episódio de hoje por aqui, de Sala dos Professores. E eu queria, né, lembrar que mais detalhes do nosso curso de ciências e dos outros cursos ficarão no link aqui da descrição do vídeo, tá bom? Então é isso, muito obrigada, Renata. Obrigada, Ju. Obrigada a todos e até a próxima.